Eu sou o Dané. E no capitalismo é extremamente normal acontecer em crises entre 10 e 15 anos, é a média. A última crise realmente relevante mundialmente que tivemos foi a de 2008. E antes dela, nós tivemos a bolha da internet, em 2000. Depois veio a crise imobiliária em 2008. Ou seja, foi um período de 8 anos entre uma crise e outra. O que já é até mais baixo do que o normal, né, para o capitalismo. E de 2008 para cá, não tivemos nenhuma. Né? Algumas ameaças aqui, outra ali, mas nenhuma crise realmente mundial. Apenas em alguns países, que é o caso do Brasil, né? Em 2016. Falarei mais pra frente. Porém, de 2008 para cá, são 12 anos sem uma crise mundial e, bem, começamos agora a ter realmente mensagens do mercado que essa crise está chegando. E o Covid-19 não é o culpado dela estar chegando. Ela é bem pior. É o culpado dela acabar desacelerando o mercado. E tem duas consequências para isso. Ou o Covid-19 realmente foi o estopim para essa crise chegar, e ela realmente está acontecendo agora, e ela não vai passar logo, ela vai ter um longo prazo ainda nessa crise mundial. Ou ela desacelerou o mercado e está vindo coisa muito pior por aí. Né? Vamos descobrir no que isso afeta o Brasil, principalmente, já que moramos aqui. Né? Bem, primeiro, vamos falar do presidente. O Bolsonaro é culpado pelas coisas que estão acontecendo aqui? Não. Embora ele seja uma topeira na economia, né, o Paulo Guedes, que é realmente o grande mago que está fazendo essa tranqueira chamada burocracia andar, né, que está acabando com ela e fazendo o Brasil andar. Embora ele realmente esteja sendo um bom ministro, né, o Brasil está indo bem, estava indo bem, a culpa não é do Bolsonaro. A culpa, na verdade, são de vários fatores que levaram essa montanha russa despencar. Se nós voltarmos, por exemplo, em outubro de 2019, que foi realmente onde começou essa subida para a crise no Brasil, por exemplo, o que aconteceu foi um Lula sendo solto. Sim, o menos um dedo sendo solto influenciou bastante na nossa economia. Né? Tanto que um dia ele variou 20 centavos. Poxa, mas nos últimos dias o dólar chegou a 5 reais. Caramba, você não pode falar do Lula. Não, ele impactou sim, negativamente, bastante. Porque os investidores têm memórias do governo Lula, que não são nem um pouco positivas. Um governo intervencionista, pouco liberal, nada liberal na verdade, e que é o culpado principal da crise de 2016 que nós passamos. Gastou tanto dinheiro que não sobrou nada, depois de emprestar tanta grana para países da calote em nós, como Cuba, como a Venezuela, como a Bolívia, como Moçambique, né, como a Argélia. Depois de emprestar tanto dinheiro para países que não devolveram e também gastar aqui dentro como se não tivesse amanhã sem recuperar nada, né, sem encher de novo o cofre do BNDES, nós finalmente tivemos aquela crise. E a Dilma tem boa parte da culpa por aquilo, porque existe uma diferença bem grande entre o que acontece agora e o que aconteceu em 2016. Lá em 2016, 2015 mais ou menos, quando o dólar chegou a R$ 4, o mundo estava andando. A crise de 2008 realmente tinha passado em praticamente todos os países do mundo, só que ela, não ela necessariamente, mas resquícios dela ainda estavam conosco em 2015. E aí, por culpa da Dilma, que cometeu burrices na economia, nós acabamos freando, enquanto o mundo andou. Então, o mundo estava progredindo, a economia mundial estava ok, e a nossa realmente parou. O nosso PIB negativou, né? Enquanto os outros países do mundo que estavam na mesma situação que nós, países emergentes, realmente estavam conseguindo subir, né? Bem, então, o governo do PT tem praticamente toda a culpa daquela crise. E qual a diferença daquela para essa? Essa aqui não tem culpa do nosso governo atual. O Bolsonaro ele não tem toda a culpa disso, embora ele realmente fale muita besteira, ele não é culpado disso, por incrível que pareça. Como eu disse, aquela montanha russa. Primeiro exemplo do PT já foi.
Segundo exemplo, em novembro ou dezembro, agora não me lembro muito bem, nós tivemos a morte dos gados na China, né? O gado dengue, né? Os bois acabaram vindo a morrer por questões naturais, né? Dezenas de milhares, quase toda a produção de dengue acabou morrendo, e eles tiveram que comprar do Brasil para conseguir suprir a falta lá. Como compraram tanto de nós, acabou que aqui dentro a gente ficou sem. Pela quantidade do produto ter diminuído, o preço elevou. É demanda, né? Isso é normal acontecer. E aí acabou gerando esse problema, né? A Bolsa Mundial acabou oscilando bastante por causa da morte dos gados da China, que ela exporta para muitos países. E o Brasil acabou sendo bem prejudicado internamente por causa disso. O preço elevou bastante. Aí vem um intelectualzinho de Twitter e de apartamento com um iPhone 11 dengue digitar que a culpa disso tudo é do Bolsonaro, que ele merece ser impeachmentado, que ele é um fascista e etc. Bem, e não é culpa dele, obviamente, não é culpa do governo. Isso foi mais um baque na economia mundial. Ok. Primeiro o Brasil foi afetado sozinho, com um oceano solto, e depois veio esse problema, né, na China. Logo depois veio Trump matando o general iraniano, né? Isso aí, assim, foi o que deu início à crise do Covid-19. Isso aí foi quando acenderam o explosivo para ver o Covid-19, né? O Trump acabou tomando a decisão de matá-lo e aí o mercado mundial paralisou. O mercado mundial trancou, ninguém mais queria investir, né? Porque ninguém sabia o que podia acontecer. Se você, por exemplo, fosse investir em alguma coisa na Austrália, na manhã seguinte, os Estados Unidos e o Irã podiam declarar oficialmente uma guerra um contra o outro e a Austrália ajudar os Estados Unidos. Assim, seu investimento foi pro saco. Então ninguém podia investir em nada. É natural, o mercado parou, né? E aí foi difícil. O dólar ele já subiu para todo mundo, né? A bolsa de valores de Nova York despencou já, a situação já não ficou legal. E o mercado ali começou de fato a desacelerar muito, preocupantemente, né? Passou um tempinho e aí veio o quarto fator para o Brasil e o terceiro para o mundo. Dentre outros menores, mas eu prefiro focar só nesses, que foi o Covid-19. O coronavírus, ele realmente veio como assim, uma surpresa. Ninguém esperava que um vírus fosse impactar tanto. Até porque nós já tivemos outros vírus em escala mundial, né? Em 2009 a gente teve o H1N1, que é a gripe suína, né? Eu me lembro, eu era criança, né? Eu passei por isso e todos os detalhes que eu tenho desse período de 2009 foi de puro terror. As coisas que me falaram, eu achei, pô, acabou, a humanidade assim, evaporou, terminou, a gente tá morto. Não foi o que aconteceu. Em 2014 a gente teve a crise do ebola, né, na África. Muita gente achou que ia começar uma pandemia mundial. Não foi o caso, né? O mercado não reagiu tão mal quanto esperado, né? Então nós já recentemente passamos por outras crises. Só que o Covid-19 realmente assim, surpreendeu. Porque o mundo inteiro decidiu parar, né? Os governos assim, viram que a coisa estava feia, né? Porque ninguém deu a devida seriedade pro Covid-19. E aí, China, Irã, a Itália, esses três países acabaram sendo assim os mais prejudicados com toda essa crise. E hoje em dia os países da Europa realmente agora estão subindo e batendo números sem parar. Então não tem o que fazer. O mercado inteiro está paralisado, a bolsa consecutivamente está oscilando demais. Ao contrário do que muita gente pensa, quando uma bolsa ela despenca, ela geralmente não despenca todos os dias, não é que ela sempre abre em queda. Então, ao contrário, geralmente, se um dia ela vai mal, ela tende a subir no dia seguinte. É extremamente normal isso acontecer. Inclusive, muita gente comprou ações porque todo mundo começou a vender, né, e o preço da ação caiu quando deu o primeiro baque do Covid-19, né, que a nossa bolsa ela chegou a cair 12%, se eu não estou enganado, 10 a 12%, enquanto dos Estados Unidos, por exemplo, caiu 7%, 7 ou 8% mais ou menos, algo em torno disso, 6 a 8%, pelo que eu lembro. Quando isso aconteceu, muita gente acabou comprando as ações que estavam muito desvalorizadas. Logo na manhã seguinte, começou a subir a bolsa de valores
e aí lucraram bastante com essas ações. Então é assim que funciona a bolsa. Só que o problema é que está há muito tempo não conseguindo bater de novo o que estava antes. Então, por exemplo, se caiu 12%, a recuperação foi de em torno de 9, 10. Então já teve de 2 a 3% de prejuízo, né? Não recuperou. E logo depois disso, mais queda. Depois uma subida, mais queda. Então, de qualquer jeito, está descendo. E não está tendo previsão para parar. E o mundo inteiro está sendo afetado por causa disso. O mundo inteiro. E isso é bem preocupante. Porque, como eu falei, o coronavírus adiantou a crise mundial e isso aqui que estamos vivendo é a crise mundial, né? A crise do Covid-19 pode ser, eu ainda acho que não, eu acho que vem coisa pior ainda pela frente, né? Porque os mercados pararam, o mercado mobile paralisou, tá parado no mundo inteiro, a China não fabricou mais tanto celular, agora está voltando, mas a produção ainda está lenta. A Apple está cogitando só lançar o iPhone 12 no ano que vem. É uma especulação, mas está parecendo que talvez role. A gente ainda está em março, né, etc. Mas se as pessoas não se preocuparem de verdade, né, se os países não levarem isso a sério, talvez a crise se alongue mais 2 a 3 meses e isso pode ser prejudicial para o mundo inteiro. Se a China também não se cuidar, as coisas podem voltar a piorar. Por uma coisa que eu duvido que aconteça, mas enfim. Então, no geral, esse ano está todo mundo prejudicado e talvez o Covid-19 traga coisa pior ainda. Ela tenha sido o fator primário para o mercado assim, desacelerar de vez, o mercado paralisar, para depois vir alguma outra coisa e encobrir. Né? Isso é normal, né? Como eu disse, é uma montanha-russa de acontecimentos. Vários fatores vão levando consecutivamente a dar uma crise maior e talvez o Covid-19 ainda não seja o fundo do iceberg. Talvez ainda tenha mais coisa. Mas, por enquanto, não dá para saber. O que dá para saber é que nós estamos bem lascados por enquanto, mas não somos nós, é o mundo inteiro. Isso, pelo menos, é um pouco mais positivo. É um argumento para manter o Bolsonaro. Né? O impeachment dele só ia prejudicar a gente. Quem sabe o que ia acontecer? Talvez o dólar subisse muito mais porque o Bolsonaro cair, o Paulo Guedes cai, e aí é o Mourão na mão, com o Brasil na mão, a gente não sabe como seria. Dólar a R$6? Provavelmente. 6,50, talvez 7, depende do baque que a economia mundial esteja, mas vão por mim? Impeachment do Bolsonaro agora, nem pensar, ia ser pior pra gente. Embora o Estado seja um parasita, no momento todo mundo se rende a esse parasita, então a gente tem que aprender a dançar conforme a música. Mas é isso por esse vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Deixa o like, que é importante. Se inscreva, comenta, me dá temas para acabar falando, né? E é isso aí, deve estar aparecendo algum vídeo, né, por aqui, o canal deve estar aqui, vamos ver se eu conseguir me virar, né? E é isso. Muito obrigado e